One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre azeite, um azeite super incrível. E eu tenho a honra de falar com a Glenda Haas, do Lagar H. Tudo bem, Glenda? Tudo bem, Gabriel. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo para falar sobre o Lagar H, sobre azeite de oliva brasileiro. Muito obrigada. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Um trabalho fantástico aí com a Ana Belotto, né? Várias ações aí que você tem feito. E vai ser muito legal, né? Saber o início, os processos, né? Os desafios aí de se fazer azeite, as dúvidas, né? Que as pessoas mais têm, né? Ainda tem muita curiosidade, né? Sobre azeite, né? Azeite brasileiro, monovarietal, né? Que tá bem na moda agora, né? Esses tipos. Então vai ser super legal. Mas, Glenda, conta pra gente, né? Como sei que você é advogada, administradora, né? Como que foi aí mergulhar no mundo do azeite? Nossa, foi diferente, né? Eu trabalhava, eu estava começando a minha especialização em Direito Econômico, eu também já tinha me formado em Administração, e estava ali naquele período, assim, 28 anos, né, 29, assim, meio em dúvida, o que eu vou fazer, o que eu quero e tal. E conversando com o meu pai, né, meu pai, ele é natural de Cachoeira do Sul, da onde nós temos a fazenda, e ele saiu de lá, né, todo mundo nasceu em Porto Alegre, né, eu e meus irmãos, e a gente veio para São Paulo muito novo, lá em 1989, né, eu tinha uns 5 anos. E ele tinha uma vontade de voltar para a cidade natal dele e fazer algo diferente para a comunidade, uma coisa que pudesse ajudar a cidade no desenvolvimento, né? Sim. E, inicialmente, lá nos anos 2000, quando ele comprou a primeira fazenda, ele acabou investindo em gado. E quando foi em 2013, que eu estava nesse meu período, a gente conversando, e ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo que está se fazendo azeite no Brasil, e eu quero saber se tu, que gosta, né, de comer, de beber, de tomar vinho, de viajar em restaurante diferente, estudar disso, gostaria de entender como é que se faz um excelente azeite extra virgem aqui no Brasil. E aquilo me tocou muito, assim, é difícil de dizer assim, como é que... Né, ele falar azeite de oliva no Brasil e me remeter assim, mas eu não sei nada sobre um produto que eu uso todo santo dia na minha casa, né? A gente tem origem italiana, né? Muitos brasileiros têm origem italiana, portuguesa, e isso vem, né, da nossa família, mas é um produto que a gente... é um produto saudável, é um produto que é de origem do Mediterrâneo, mas e que mais? Né? O que mais que tem disso? Como é que faz? Né? E como é que é esse mercado no Brasil? Porque eu trabalhava estudando mercados. E aí eu fui estudar, e uma das primeiras coisas que eu descobri foi que o azeite é um dos produtos mais fraudados do mundo, é o segundo produto alimento mais fraudado do mundo. E isso, para mim, me tocou muito fundo, assim, como é que a gente acha que é uma coisa saudável e que pode não ser, e que tem uma probabilidade muito grande de não ser. E aí eu comecei a estudar com esse objetivo, que a gente fizesse no Brasil um azeite de excelente qualidade e que passasse, né, que esse azeite também passasse os valores familiares que nós temos, né? Qual que é esse legado? Quais são os valores que a gente cultiva como família, que a gente acha importante para a sociedade hoje, com esse azeite, né? Por meio desse azeite também. Então, tudo foi pensado lá no início, mas lá no início a gente não tinha muita ideia do que ia acontecer, porque ainda era muito experimental, né? O Brasil, a primeira extração de azeite no Brasil foi em 2008, e o primeiro azeite comercial, né? Comercial que eu digo que foi comercializado, porque é um azeite extra virgem de altíssima qualidade que foi comercializado no Brasil, foi em 2012 do Olivas do Sul, da nossa cidade, né? Lá em Cachoeira do Sul. Então, a gente ainda era muito incipiente, ainda o mercado é muito incipiente, então era cheio de surpresas, a gente não sabia o que ia dar. E aí, foi indo, e hoje temos o Lagar H. Mas o início, assim, quando você fala, nossa, acho que eu vou entrar nessa e tal, vocês compraram já algumas mudas, ou você primeiro foi estudar? Como que foi o início, assim? Fala, não, vou fazer uns testes aqui, ou não, primeiro eu falo, não, deixa eu então ir para fora, deixa eu provar bastante, estudar um pouquinho, antes de saber que tipo, né, plantar também. Assim, meu pai, quando ele toma uma decisão, ela é tomada. Então, isso ia acontecer. O que eu precisava fazer era descobrir mesmo como é que a gente poderia fazer isso bem. E aí eu me interessei muito justamente pelo fato de que não se falava desse produto do jeito que eu lá em 2013, né, que eu comecei a estudar. Era pouquíssimo conteúdo que existia em português, eram poucas pessoas que falavam sobre isso. Era uma coisa muito nova, porque o azeite, como a gente tem hoje, é resultado de uma revolução tecnológica. Então, a qualidade do azeite desses últimos 30 anos é totalmente diferente do azeite de 40, 50 anos atrás, né?
Então, isso também é uma novidade no mundo em geral, né? E aí eu fui estudar e comecei a estudar lendo e vendo sites e etc. E o primeiro curso que eu encontrei foi um curso de extração na UC Davis, na Califórnia, que era em setembro do mesmo ano. Lá a gente já estava preparando o solo, né? Meu pai já estava vamos fazer correção de solo, porque a gente tinha, porque o Olivas do Sul também era consultor, ele é um viveiro, então ele também presta essa assistência para plantio e tudo. E aí foi quando eu provei de fato o meu primeiro azeite de verdade, onde a gente provou diversos azeites, o que eu entendi que era o defeito do azeite, quais eram as questões químicas, esse bando de mitos que a gente tem, né? Sim. Então, lá foi, e era um curso de extração. E eu não sabia nem provar um azeite. Então, na verdade, tudo foi novidade para mim. Aprendi muito. E aí, até depois de muitos anos, precisei extrair meu azeite, me recordei dessa época. E aí, quando eu voltei, a gente, por exemplo, na parte de selecionar variedades, né? Existiam as variedades que dá mais, que dá menos, então arbequina, coroneia, carbosana, que são as mais comuns do Rio Grande do Sul, mas a gente queria também algumas coisas diferentes para ter diferentes perfis, porque o planejamento do olival é muito importante. Muito. Você tem que planejar, né? Você tem que fazer a correção do solo, você tem que planejar os pontos, né, as distâncias entre essas árvores, que também é muito importante. Então, a gente chama um topógrafo para marcar os pontos no GPS, para ficar tudo bonitinho, enfileiradinho, com as distâncias corretas entre uma e outra, porque elas crescem, elas precisam de espaço. E aí, as variedades, porque você planta as variedades que você só vai saber como é que vai ser lá daqui 5 anos. Né? A Frantoio, por exemplo, que a gente lançou esse ano, é uma variedade que se deu pela primeira vez esse ano, com 8 anos de idade. Então interfere também de uma espécie para outra, assim, às vezes dá essas diferenças, assim, né? De clima também, né? Se adapta melhor. Tem variedades mais precoces e variedades mais tardias. A manzanilha também, mas a manzanilha eu não tinha plantado lá no início, eu acho que eu plantei 1 ano depois, mas ela já deu esse ano também é um azeite que a gente lançou, foi a manzanilha, que na verdade é uma azeitona mais própria para mesa. Então, tudo a gente tem que, quando a gente pensa no olival, no azeite que a gente quer ter, a gente planeja o olival. E aí depois você foi também para Itália, né? Para Portugal também, fazer outros cursos e tal. Fui. Aí, em 2014, eu fui para Itália, fiz o curso do IRV, de sommelier, que é um curso que eu refiz uma atualização dele, que eles vieram para o Brasil, fiz até faz 2 semanas eles vieram para o Brasil, e eu fiz uma atualização desse curso de sommelier internacional de azeites. No ano seguinte, eu fui para Portugal fazer um curso de 30 dias no Instituto Politécnico de Bragança, olivicultura e azeite. Depois eu fui para Itália, de novo na região do Lago de Garda, para fazer o curso de International Master of Olive Oil. Aí cada um tem um nome diferente. E aí eu viajei, aí eu fiquei um tempo na Puglia, que é a maior região produtora italiana, fui na Expoliva, que é uma das maiores feiras, né, da Espanha, a maior feira de azeite do mundo, fui para a Grécia, então fui entendendo também as características, como é que se fazia, vi de fato os produtores fazendo, né, como é que funcionava, quais são as dinâmicas de cadeia produtiva de cada lugar, e aí a gente foi fazer a nossa primeira colheita em 2019. Ela estava grávida do meu primeiro filho. Olha só. O nosso primeiro azeite veio junto com o meu primeiro filho. Junto com o filho. Nossa, imagina, loucura, né? E Glenda, nesse laboratório que você fez aí, estudos, né? Itália, né? Também né, Estados Unidos, Portugal, Grécia e tal. Teve alguma fazenda, algum produtor lá que te chamou muito a atenção, assim, por coisas, sei lá, ou pelo já um maquinário diferente, uma extração diferente? Teve algum que você falou, nossa, quando eu voltar aqui eu quero me espelhar um pouco nele? Teve algum assim que te brilhou muito os olhos, assim? Tem, porque a gente viaja para ver isso, né? Aqui que a gente quer fazer. Então, em 2015, quando eu fiz esse curso no Lago de Garda, eu conheci 2 puglieses, né, da região da Puglia. A Ariana, que tinha o pai dela, tinha um grande olival na região da Puglia, e ela estava fazendo a marca própria dela, a Cantasoli, e tinha o Giovanni, que ele também tinha um frantoio de família já de 4 gerações, só que ele tinha um dos lagares, frantoio é o lagar em italiano, né? Então, às vezes, a gente muda as palavras. De última geração, e ele estava fazendo um negócio incrível que era fechar o ciclo.
Então, ele usava o bagaço da azeitona para fazer biogás, para gerar energia para o frantoio durante o ano todo, que só trabalha, na verdade, entre outubro e março, né, entre setembro e março, mais ou menos, e aí fazendo uma gama de diferentes qualidades de azeite, mas que todo aquele bagaço gerava energia para que ele pudesse trabalhar. Então, aquilo eu achei lindo e maravilhoso. Falei assim, eu quero fazer algo assim, porque fazer, né, jogando, né, gerando resíduo e contaminando o meio ambiente, eu não farei, né? Não dá para ser. Sim. Que foi uma das coisas que a gente falou de valores, né? A gente tinha isso muito, muito em mente. A diferença é que ele teve um investimento de 10 milhões de euros do governo para poder fazer esse projeto. E isso seria um pouquinho mais difícil de fazer no Brasil. Imagino, viu? Imagino. Você estava falando, né, Glenda, mais ou menos por volta de 5, 8 anos, né? E dos tipos de oliveiras, assim, que vocês plantaram tal, né? Tem alguns, né? Arbequina, né, que é espanhola, Arbosana também, né, espanhola, Coroneik, né, que é grega, Coratina italiana, né, que até acho que é da região da Puglia, né, também. É da Puglia. Manzanilha, que é espanhola, Picual, né, também espanhola. E você estava falando de frantoio. Frantoio é como se fosse o lagar em italiano, mas tem também tem frantoio, que é a azeitona, né, o tipo de... Isso, tem uma variedade chamada frantoio, e o frantoio é o lagar, né, a planta de extração. Então, é o mesmo nome. E tem a grápula também, né, italiana, assim. Essas são algumas que a gente tem no Brasil. No Brasil, nós temos pouquíssimas variedades. No mundo, tem muitas. Então, por exemplo, a Itália é o país com a maior biodiversidade de azeitonas, maior variedade. São mais de 500 variedades diferentes. Na Espanha, tem mais de 200. Na Portugal, tem menos, que também é um país bem menor. Mas essas são variedades autóctones. Então, por exemplo, a Curatina da Puglia tem uma prima lá no Lago de Garda que chama Casaliva, mas vem da mesma variedade. Então, é por isso que também tem muitos. A Itália que tem maior. Essas variedades todas que tu falou são variedades que a gente planta aqui no Brasil. Existem algumas experimentais, mas que não são comercializadas. E é uma grande necessidade do produtor também verificar a adaptação de outras variedades no país, né? Mas isso tem todo um processo de governo, de quarentena, de investimento. Então, não é tão simples ter novas variedades, né? Lá, a gente no Lagar, a gente participa com outros produtores, a gente está aguardando a resposta de um projeto para testar novos germoplasmas de um banco de germoplasma da Itália, de mudas adaptadas, de germoplasma adaptado para climas quentes, por exemplo. Então, isso seria uma grande diferença. Será que a gente conseguiria uma maior produtividade? Somado a isso, assim, na Europa, por causa do aquecimento global, também há um aquecimento, né, na época da colheita. Né? A gente tem a colheita precoce, que vai vindo, começa lá por outubro, mas em outubro já não está mais tão frizinho como deveria estar. Já tem tido um pouco de... já tem sofrido um pouco isso. Então, e também o verão, por exemplo, o verão desse ano é um verão super quente, que vai prejudicar muito a produção no Mediterrâneo esse ano, com uma quebra grande de produção. Então, eles também estão precisando, eventualmente, de mudas mais adaptadas aos climas mais quentes. E ela gosta bastante de água, assim? A água, a oliveira é bem sensível à água. E uma grande diferença e uma grande dificuldade que a gente tem no Brasil é justamente umidade, né? Então, a gente lá em Cachoeira, a gente está no mesmo paralelo no hemisfério sul que estaria o Mediterrâneo no hemisfério norte. Né? Nós conseguimos ter as horas de frio que essas oliveiras requerem, cada uma, algumas 300, outras 400, outras 500, isso vai depender de cada variedade, quantas horas de frio precisa de dormência para entrar em produção, mas a maior dificuldade é chuva. Então, enquanto na Europa, no Mediterrâneo, nas regiões produtoras chove 100, 150 milímetros, no Brasil chove 1.500. Então, a necessidade de estudar o solo, um solo bem drenado, de fazer esse plantio correto é muito importante, porque a gente teve uma grande perda no olival devido à umidade. 20% do pomar a gente perdeu por causa da umidade. Foram anos, a gente plantou e foram anos muito, muito, muito úmidos, e a gente acabou tendo que depois replantar e fazer drenagens no terreno que a gente não tinha feito. E você acha assim, se chove muito, pode ficar um pouco aguada? Não, ela morre afogada, né? Se ela é muito pequenininha. E sim, se chove em épocas... Esse ano a gente teve um ano muito, muito seco. Muito seco. A tendência é que os azeites sejam mais intensos, porque ela está mais seca. No ano que chove mais, a tendência é que ela seja menos intensa. Certo. Né? Como uma fruta, né? Assim, de um ano para o outro, a gente sente diferença no morango, né? Principalmente frutas de época, né?
Então, é a mesma coisa. Só que a gente não tem essa associação do azeite com a fruta na árvore. Que bacana. E falando um pouco de método, né, produtivo, assim, até, a gente vai falar um pouco do lagar, né, de vocês, assim, que é um dos mais modernos, né, Glenda? Até tava vendo um vídeo que você fez, né, que acho que até tem um italiano, né, o consultor da máquina de vocês, né, que é italiana, e nem ele tinha visto, né, essa máquina aí de tão moderna, né? Sim, esse nosso fabricante, ele é um fabricante de máquinas menores, né? Tá. Para produtores que priorizam muito qualidade, né? Então, era uma máquina deles que já era uma máquina grande de 1.200 quilos, mas totalmente adaptada para o nosso clima brasileiro, porque a gente colhe em cerca de 40 graus, né? 35, 40 graus chega uma colheita nossa no Brasil. Principalmente nesse ano, por exemplo, que foi muito seco. Em janeiro chegou a fazer sensação térmica de 50 graus no pomar. Então, essa máquina, ela tem a extração tem que ser a frio. Então, como é que a gente garante isso? De várias formas. Na máquina mesmo, ela tem um banho-maria gelado. Então, ela tem um refrigerador de água, a água circula ali dentro, a água que lava as azeitonas é gelada, aí essas azeitonas vão para o moinho, bate as azeitonas e aí vai para a batedeira, que a gente chama batedeira vertical, que tem esse banho-maria também, porque toda força mecânica, né, de mexer isso, de mexer a pasta, pode esquentar. Então, a gente tem esse banho-maria até essa parte e depois vai para o decanter. Além disso, isso é uma questão própria da máquina. Além disso, tem sondas de temperatura em toda a máquina. Então, se a gente determina lá que a gente quer extrair o azeite a 21 graus, 20 graus, a hora que passa 20,2, toca um alarme, né? Então, assim, não, aqui passou, não, tudo bem, vamos abaixar um pouco a temperatura, vamos segurar um pouco mais. Aí a gente toma as decisões que a gente precisa tomar, né? A gente consegue verificar num painel todas as pressões que estão indo da pasta de azeitona entre um lugar para o outro, a gente controla tudo por uma tela, né? A gente tem é bem eletrônico, né? Então é por isso que ele é muito moderno, que ele tem certas coisas eletrônicas que não é muito comum. E aí eles conseguem também, os fabricantes italianos, visualizarem as azeitonas entrando, a velocidade que elas entram, a velocidade que elas saem, como é que sai o azeite, qual que é o aspecto desse azeite, e conseguem enxergar tudo o que está acontecendo por meio desses sensores no meio de todo o processo. Então, se a gente está com algum problema, alguma coisa que eu, por exemplo, eventualmente não saiba onde eu chamo para ele assim, aqui está me apontando alguma coisa. Ele vai lá e me explica, então vai lá e arruma aquilo ali, vai lá e faz aquilo. Nossa, então a gente consegue incrível. assistência em real time. A gente só tem que... eles ficam um pouquinho acordados até mais tarde, quando a gente está trabalhando, né? Verdade. Mas a gente consegue isso, né? Mas além disso, né, da questão da máquina em si ser moderna, a gente tem uma câmera fria. Então, porque de manhãzinha cedinho, 6 horas da manhã, quando a gente começa a colher, tá fresquinho. Mas a partir de 9, 10 horas, começa a já ficar quente. Então, essas azeitonas saem urgente do campo, para não correr o risco de aumentar muito a temperatura, vai para essa câmera fria, dá uma resfriada para poder entrar na extração. E o nosso prédio, ele é todo feito com paredes como se fossem de frigorífico, que isolam um pouco a temperatura. Então, tem uma diferença da temperatura de fora para de dentro, que faça com que eu use também menos ar-condicionado dentro do prédio. Então, eu também não preciso ter não fica muito gelado lá dentro e eu gasto menos energia também para manter o prédio mais fresco, porque eu preciso do frio para colher, para extrair a frio, né? E a gente está no calor de 35 graus no verão do Rio Grande do Sul. Não, e tem uma coisa que me chama muita atenção, né, que essa parte, acho que do moinho, né, da rotação do motor, que ele tem por 2 sentidos, né, a rotação dele. E isso interfere na picância até do azeite, tudo, né? Não sei se é isso, se eu posso falar assim. São vários detalhezinhos, né? Então a gente tem que ver qual é o calibre daquela fruta, qual é aquela variedade, como é que ela tá, qual que é o grau de maturação, como é que aí a gente decide, né? Como é que a gente vai moer esta fruta? A gente vai moer numa velocidade mais baixa, numa velocidade mais alta? O que eu quero extrair dela, né? Como que eu vou extrair esse azeite? O que eu quero dele nesse ponto de maturação? Então, são todas decisões aí que a gente sabe que tem que ter e que a gente ainda está aprendendo, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai encontrando a nossa identidade, né? Que muitos azeites do mundo inteiro são excelentes, têm a sua própria identidade, essa característica, e a gente no Brasil está conquistando, né? Aprendendo o que a gente quer pôr no mercado, qual que é o azeite que a gente quer pôr no mercado. Porque excelente, podem existir vários tipos de excelente.
Não, e o legal porque como ela é também eletrônica, né, você vai criando esses perfis, né? E você sai e fala, nossa, esse aqui ficou incrível. Então fala, nossa, vamos ver que perfil que foi utilizado, né? Sei lá, velocidade e tal. Manzanilha, vamos bater a 4 rotações, vamos deixar 20 minutos de batedeira. Isso daí são receitinhas que a gente vai formando e vai vendo como é que o azeite vai saindo. E a gente vai criando um banco de dados, um banco de referência e ganhando conhecimento. Curiosidade, quantos quilos? São mais ou menos 10 quilos de azeitonas para fazer 1 litro de azeite? É mais ou menos essa conta? Sim, no Brasil é mais ou menos essa conta. A gente tem entre 8 e 12, algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, depende do ponto de maturação. Então, geralmente, uma colheita precoce dá menos azeite, muito mais amargo, muito mais picante, e aí você consegue equilibrar ele com um azeite que não seja, talvez não tão, um pouquinho não tão verde, né? Um pouquinho mais maduro. Daí é o jogo, porque durante a colheita, cada variedade começa a entrar em pontos de maturação em momentos diferentes e você tem toda uma logística de colheita que consiste em velocidade que eu colho, quantidade de árvores a recolher, quantidade que eu consigo processar no mesmo dia, na mesma hora, de preferência, né? O mais rápido possível. Então, a gente tem que ir combinando todos os jogos no meio do caminho. Não é Nossa, não é fácil. Não, às vezes com uma variedade já é difícil, né? Imagina com várias, né? Nossa, tá ficando pronta, vou ter que, né, colher essa daqui que já tá passando do ponto, tem outra em máquina, né? não, colheita é uma correria, né? Às vezes a gente tem que fazer 2 equipes, a gente tem que organizar muito bem, porque a azeitona precisa ser colhida, ela precisa ser processada o mais rápido possível, né? Azeite de oliva de alta qualidade não é um produto ele é relativamente simples de fazer. O problema é que a gente tem muitas coisas para prestar atenção. Então, são muitos detalhes que podem, se falhar, você acaba com azeite de oliva. Então, às vezes a gente, né, às vezes o consumidor escuta uma história, fala alguma coisa, não, mas porque o azeite tem que ser colhido e ser feito imediatamente? Tá bom, mas se ele for feito imediatamente, a azeitona estiver ruim, de uma qualidade ruim, esse azeite não vai ser bom, não importa a velocidade que ele seja colhido, Sim. que ele seja extraído. Ah, não, porque então tem que ser azeitona verde, assim. Não, porque às vezes a azeitona está verde demais e esse azeite vai sair um azeite com um perfil que talvez não seja muito agradável. Talvez ele seja agradável, seja ótimo para um remédio, mas não para um alimento. Então, não é uma coisa, são várias coisas e vários fatores que se a gente não tem essa noção de detalhamento, desses detalhes, parece que é uma coisa muito simples. Ah, essa aqui extrai a frio, mas não adianta eu extrair azeitona podre a frio. Não adianta extrair azeitona de uma semana atrás a frio. Então, é tudo uma junção de muitos detalhes e muitos cuidados para que a gente tenha esse azeite extra virgem de alta qualidade lá no final. E tem também muito perfil, né? Se a gente fala assim, o perfil sensorial, né? Então, a cada safra, por mais que é da mesma azeitona, né? Sei lá, pegar arbequina, né? Fala, pronto, tem arbequina esse ano, né? O ano seguinte, também por causa das chuvas, tal, clima, tal, mas e aí vai ter outro, dá um perfil diferente, assim? Tudo influencia, né? Então, a minha arbequina, por exemplo, pode ser diferente da do meu vizinho, porque ali na minha propriedade, eu tenho uma característica X de solo que faz com que ela amadureça menos rápido. E ele colhe a mesma arbequina ali no mesmo dia e aquela arbequina pode estar um pouquinho mais madura. Então, essas diferenças entre uma propriedade e outra, né? Ou de uma região e outra, são características de terroir e também tem de clima. Então, sim, tem safras. Tem safras que é o que a gente fala, né? O Lagaragá é só o melhor azeite daquela safra que a gente engarrafa e coloca para o que a gente considera o melhor e que é o perfil que a gente quer que o nosso consumidor tenha. Então, por exemplo, ano passado a gente tinha uma edição limitada arbosana. Esse ano esse azeite de edição limitada arbosana não existia, não existe mais. Neste ano, pode ser que no ano seguinte ela apareça de novo. Por que não existe? Porque no ano passado ela produziu, ela teve alguns problemas depois por causa da umidade, essa árvore sofreu bastante na colheita, ela produziu muito, sofreu um pouco com fungos ao longo do ano, então essa árvore não produziu quase nada esse ano, essa variedade. Ao passo que apareceu uma frantoio que não surgia antes, o azeite dela saiu muito bom. Então, a gente lançou essa frantoio. A manzanilha também, a gente tinha tido no ano passado uma manzanilha com perfil totalmente diferente do que é hoje. A gente não lançou no ano passado porque eu não achei que aquele perfil era o perfil que eu gostaria com um azeite nosso. Para esse ano, ele ficou espetacular e aí ela foi lançada. Então, é claro que assim, alguns padrões a gente tem que ter. Então, por exemplo, o nosso blend da safra, ele os blends a gente consegue
padronizar um pouco melhor. Padronizar não, a gente consegue fazer com que ele sirva para as mesmas coisas, né? Então, vamos dizer assim, o perfil do nosso blend da safra é um perfil de azeite médio suave, que seja muito prático, muito versátil, e seja um azeite que não assuste uma pessoa que nunca entrou em contato com um azeite especial, porque o amargor e a picância podem assustar um pouco, né? Então, a gente também pega um pouco mais leve no blend da safra e faz com que isso faz também com que ele seja muito versátil, né? Seja um azeite para a gente ter na nossa mesa ali do dia a dia. No ano passado, tinha o mesmo frutado, um pouquinho menos de amargor, um pouquinho menos de picância. Esse ano ele tem a mesma intensidade de frutado, o amargor e a picância estão ali um pouquinho mais presentes, mas ainda suaves. Ele é um pouco mais verdinho, assim, porque no ano passado a gente tinha misturado a arbosana que a gente tinha no ano passado, e a arbosana trazia um amendoado muito importante, que era um amendoado muito gostoso do ano passado. Esse ano, esse amendoado, ele vem em forma de amêndoa verde, não tanto da amêndoa mais madura. Então, a cada ano isso vai mudando, e isso é legal. A arbequina deste ano não é igual à arbequina do ano passado. Por isso que as edições limitadas, os nossos azeites, a gente pode acompanhar facilmente o que aconteceu de clima, o que aconteceu na colheita, como é que foi. Ele é a expressão da natureza mesmo, né? Sim. A gente faz o máximo para que a gente pegue aquela azeitona, a gente cuide daquelas árvores para produzirem azeitonas maravilhosas e saudáveis e consiga extrair o máximo delas no nosso lagar. E cada ano você vai mudando esse blend também dos tipos, né? De perfis que você quer chegar, né? A gente definiu que o perfil é esse, é médio, suave, assim, assado. Eu vou juntando conforme o que eu acho que funciona ali. E aí a gente faz uma coisa que é a seguinte, quando a gente faz o nosso lote, é aquele lote. Então, esse perfil aqui, esse lote específico, eu só tenho esses X mil litros desse azeite. Acabou. Esse monovarietal da safra, da Coronac, a gente produziu quase 8 mil litros de Coronac. Mas o nosso monovarietal da safra Coronac, eu defini que eles são aqueles 4 mil litros que tem aquele perfil, né? E esse e a mesma coisa com as edições limitadas, são exatamente o lote, né? A gente definiu o lote daquele azeite, que é aquele azeite que vai ser envasado como Lagar H. Este azeite é o azeite que vai para os concursos. Não existe eu pegar assim, eu vou fazer um blend da safra, acabou o blend da safra, eu vou lá e faço outro. Não, porque não vai ser o mesmo azeite. Então, isso a gente é bem sério nisso, né? O azeite que ganhou o concurso, por exemplo, a arbequina, né, que você falou, ganhou 2 vezes esse ano de melhor monovarietal do Hemisfério Sul, em 2 concursos diferentes. Acabou. Não vai surgir arbequinas de lugar nenhum, né? E foi o mesmo azeite que os profissionais provaram naqueles eventos. Então, essa é uma diferença que a gente tem. A gente não cria vários lotes da mesma coisa, é um lote específico. Ô, Glenda, e para quem está nos escutando da safra que você tem hoje, dá uma dica assim, do mais suave assim, para o mais complexo. Nós temos 6 azeites. O nosso blend da safra é o nosso azeite mais suave, embora ele seja um azeite de intensidade média, né? Médio, suave médio. Depois vem a nossa arbequina, aí vem o monovarietal da safra Coronac, manzanilha, depois frantoio e depois coratina. Coratina é o mais complexo. É o mais potente, mas mesmo assim ele não é a mesma, ele não tem a intensidade, por exemplo, de uma coratina italiana, né? Nosso mais intenso, ele é um médio intenso. Ele não é na escala de intensidade. O único problema é que, assim, muitas coratinas italianas chegam aqui, não é da safra tão recente, demora a chegar. Vai perdendo a potência, né? Se você está na Puglia, prove uma coratina. Se você está na Grécia, vá lá e compre uma Coronac. Se você está em Portugal, vá lá a Cobrançosa, a Galega. Nos países, utiliza aqueles países. Então, no Brasil, utiliza o azeite brasileiro, porque é o melhor que você vai ter, o mais fresco possível. Com certeza, eu até brinco em todos os episódios aí de azeite. Eu era um desses, confesso, que tinha tanta coisa, pegar um azeite, né, italiano, grego, sei lá, e hoje é totalmente diferente, né? Porque fica aquela coisa, não, eu gosto, porque principalmente o azeite italiano, o made in Italy, né, é muito forte para alimento. Né? Então, inclusive, o 100% italiano Made in Italy é um dos mais fraudados, né? Uma fraude de rotulagem, uma fraude de origem, digamos assim. Porque tem um poder muito forte que os italianos comem muito bem e se diz que lá todos os alimentos são incríveis. Mas não adianta você ter um azeite que foi muito bem feito e muito extraído há 3 anos atrás e ele chegar no Brasil depois de passar por uma viagem, de passar por linha de Equador com um baita de um calor. Com certeza. De ficar no estoque, no supermercado, num calor. Então, isso influencia. De novo, o processo todo são muitos detalhes.
É muito longo, é muito detalhe, né? Qualquer coisinha vai interferir muito, né? E você tava falando de premiação, né, Glenda? Muito legal, né? Quase, acho que um pouquinho mais de 2 anos, né? Você já tem mais de 45 prêmios, né? Que incrível. E a gente, a nossa safra de 2019 nós fizemos. Foi um azeite que foi bom, mas ainda não tinha o nível que a gente queria, tanto que a gente não lançou esse azeite. Em 2020, o azeite estava assim muito, muito bom, né? Eu falo assim, a arbequina daquele de 2020 era, para mim, ainda melhor do que a desse ano. Mas os concursos desse ano preferiram a arbequina desse ano. Então, isso tudo é muito relativo, para o meu gosto pessoal. O meu melhor azeite desse ano, eu acho que é a manzanilha, por exemplo, e a frantoio, né? Pode ser também uma novidade, mas a gente sempre tem um queridinho. E aí, né, eu mandei eu achei que todos são muito bons e a gente acabou mandando para os concursos. E aí a gente estava discutindo marca, como é que seria. Fizemos um rótulo para ir, né, para os concursos, porque precisava de marca, precisava ser um produto. E a gente acabou ganhando muitos prêmios, todos os concursos que a gente participou, a gente ganhou com todos os azeites. E daí a gente tomou a decisão de não, então vamos fazer esse nosso azeite mesmo, vamos lançar esse azeite no mercado. E aí a gente resolveu lançar em 2021. Começamos, né, a fazer o nosso lagar com todas essas questões. Então a gente tem uma consultoria de green building para fazer o nosso lagar, então estação de tratamento de água, de esgoto, placa solar. A gente para ser autossuficiente em água e energia, ser bem clean, né, que foi o que eu falei, era o nosso objetivo. Não ficou pronto para a safra de 2021. E aí a gente ficou para a safra de 2022. E aí, finalmente, em 2022, a gente conseguiu fazer tudo 100%, controlar tudo 100% do processo. E a gente tava falando, né, de falsificação e tudo mais, né? E de embalagem, né? Até tava brincando que eu achei muito linda, né? A embalagem de vocês chama super atenção, assim, tudo. E tem uma parte que é, assim, de falsificação que no bico, né? As pessoas não conseguem falsificar na embalagem de vocês, né? A nossa embalagem, ela tem um bico inviolável, né? Então, a gente invasa, a gente coloca nitrogênio para evitar o contato do azeite com oxigênio dentro da garrafa, e aí a gente coloca esse bico inviolável. Então, ela não é uma garrafa que a gente pode reutilizar. Imagina se a gente, né, tem essa garrafa em qualquer lugar, aí a pessoa coloca um outro azeite e não é o Lagar H, então tem um problema. Imagina, se colocar um óleo de soja ali misturado com azeite ruim e falar que a Lagar H é um grande problema, ainda mais para uma marca que está iniciando. Além disso, tem países que não aceitam mais receber azeites de oliva que não tenham esse tipo de embalagem. Esse bico. Acho que em Londres também é proibido você ter, por exemplo, embalagens reutilizáveis nos restaurantes. Não é que isso é seguido, tá? São normas, mas não necessariamente elas são seguidas 100%. Até porque se fosse, não tinha falsificação de azeite, né? Ô, Glenda, você faz parte de um grupo, né, de mulheres aí, produtoras de azeite no mundo, né? Muito legal isso, né? O Women Olive Oil é um movimento internacional de mulheres que trabalham com azeite de oliva. Então, ela reúne profissionais desde os produtores até o Olive Oil Advocates, que são as pessoas que ensinam, né, que se dedicam a difundir a cultura do azeite, o que é o azeite de oliva extra virgem de verdade. Cada uma tem atuação nos seus países, né? E elas brincam que o Brasil é um dos cases de sucesso, porque aqui a gente tem muitas produtoras, mulheres, e muitas mulheres trabalhando nesse mercado no Brasil, e que a gente conseguiu se unir. A gente tem um grupo de WhatsApp na qual a gente conversa, a gente gravou um podcast, o Women Olive Oil, que a gente fala sobre o azeite, né? Coisas bem, agora nessa primeira temporada, coisas básicas para o consumidor entender algumas coisas. E a gente está com vários planos da gente se reunir finalmente depois da pandemia, porque foi criado durante a pandemia. Então, mas o Brasil é um quê? Porque o Brasil tem muitas mulheres produzindo. É bem bonito de ver, mesmo quando são casais, a mulher também toma um papel de liderança bem grande, não são só homens nesse mercado. Então, é bem legal e a gente tem uma experiência muito boa e de troca de experiências. Que bacana. A gente estava falando de harmonização, experiências assim, lá, eu vi você falando de azeite com sorvete, né? Tem muito aí com goiabada, né? Tem algum, assim, na parte de sobremesa, assim, que você gosta bastante? Eu adoro. Tem duas coisas que eu gosto muito. Eu acho o sorvete com azeite e flor de sal, sorvete de baunilha com azeite, ou blend da safra, o arbequina e flor de sal, que são azeites um pouco mais suaves. Eu gosto muito, porque é um negócio assim que ele é muito surpreendente. As pessoas, nossa, mas você vai colocar azeite num sorvete? Mas as pessoas não têm a noção de que o azeite é isso que ele é o azeite extra virgem de qualidade.
Não é o azeite que você tem do lado da cozinha, que você usa para cozinhar, porque você comprou que estava barato na promoção. Não é esse azeite que você vai usar. É outro azeite, né? É outro azeite. Então, isso é muito surpreendente. E eu gosto muito de bolo com azeite. Então, tem um bolo assim, tem um bolo cítrico que a gente faz com azeite e licor de amêndoa, que fica muito, muito bom. Ele ganha uma sofisticação, assim, um perfume muito importante, uma maciez, e é super fácil de fazer e também gera essa assim, mas o que é que tem aqui, né? Então, é uma coisa com bastante sabor e é diferente. Se fosse com manteiga, o resultado não seria o mesmo. E, né, falar em doce, existe uma regra que se você usar para qualquer receita que utilize manteiga, você pode substituir por 75% de azeite de oliva, extra virgem. Então, você tem uma receita com 25% menos gordura, né? E aí ela também agrega valores, sabores diferentes. Se você tiver com a vontade de sentir o amanteigado, você não vai ter. Você vai ter alguma coisa talvez um pouco mais herbal, um pouco mais amendoado. Você não vai ter o sabor da manteiga, mas você tem algo mais com uma gordura mais saudável, com menos gordura. Então, isso é muito interessante também, principalmente fazer para criança, né? Que às vezes criança gosta de um bolinho. Então, a gente faz um bolinho de banana fresquinha, aveia e azeite e ovo. Aí tá pronto. Que legal. Ô, Glenda, e para quem tá escutando, né, nosso episódio aí já tá com água na boca, né? Como que faz para comprar os azeites do Lagar H? É pelo site? Nós temos alguns pontos de venda, principalmente em São Paulo, mas a forma mais fácil é pelo nosso site, né? É lagarh.com. Estamos vendendo na Amazon também, então a gente tem uma loja na Amazon. Dá para comprar pelo WhatsApp com a Larissa, então dá para digitar. Entra no Instagram, lá no nosso Linktree, tem todas as formas de ali, e aí, se você quiser conversar com a Larissa e ela te contar um pouco mais sobre os azeites, etc., ela conta. Se você quiser ir no site, que você é mais rapidinho ali e achar que já está decidido, não tem dúvida, pode ser ou pela Amazon, você já tem um cadastro na Amazon, então, ou vai na loja, né? Vai no Santa Luzia, vai no Santa Maria, também é possível. E tem também a parte corporativa, né, Glenda? Quem uma empresa quer fazer um evento, quer fazer um brinde corporativo, alguma coisa, pode ter essa opção. A gente faz, a gente pode ter, pode ser, né? Eu posso dar uma aula também, explicar sobre os azeites, degustar os azeites, né? Isso é possível. Ou o brinde pode ser ou o Lagar H, alguma dos que a gente já tem pronto, a gente pode desenvolver algo específico, ou com outros produtos, ou com rótulo próprio, isso tudo depende do objetivo da empresa e o que ela gostaria de fazer. Então, a gente é super aberto a conversar e tentar criar coisas novas juntos. Nossa, Glenda, que demais, viu? Foi uma aula aí falar contigo, né? Parabéns aí. E deixar o Instagram, né? Você falou do site, né? Que é o lagarh.com. E o Instagram é o lagarh azeite, né? Isso, o Lagarh Azeite, o nosso Instagram, o site lagarh.com. E muito obrigada por estar aqui hoje. Eu gosto muito de falar disso. Eu acho que a gente é muito importante que os produtores e as pessoas que trabalham com azeite de oliva brasileiro tenham esse espaço para falar sobre o azeite brasileiro, sobre as suas próprias marcas, porque não é um mercado muito fácil, é uma coisa muito nova. E quanto mais o consumidor descobrir o que é bom e comprar, se todo consumidor que quer de fato um azeite de alta qualidade comprar, a gente não tem para todo mundo, né? A gente produz muito pouco. Então, isso é muito importante, né? O consumidor entender o que ele está comprando. Eu acho que o objetivo disso consumidor, o que você está comprando? O que você quer? Você quer um azeite de extra virgem para sabor, para a saúde? Não é qualquer coisa que você vai comprar. Então, busque um azeite brasileiro, que você vai num caminho melhor. E experimentar, né, os monovarietais aí, né, então isso é muito legal, né, então tem uma experiência incrível, né, agora eu vou provar esse tipo, agora esse outro, então, poxa, dá para fazer uma super brincadeira e sabendo que, né, isso que a gente falou, né, ano que vem pode mudar, tá, outras características, então é um mundo sem fim, né, de provas, que nem o vinho, né, então quem gosta desse, né, de um produto e tal, então vai acabar apreciando e degustando vários tipos, né? Percepções, sensações aí, né? Fora as harmonizações aí com vários tipos de produto, né? E vai criando memórias olfativas e memórias gustativas, né? E combinações diferentes que você nunca viu antes, nunca pensou em fazer antes. O azeite traz esse convite de você experimentar. É um mundo que você pode entrar, assim, quem acaba entrando e caindo de cabeça se apaixona e vira um disseminador dessa cultura, né? Que legal, Glenda. Obrigado, viu? Foi um prazer aí falar contigo. O prazer foi meu. Obrigado, Gabriel. Tchau, tchau.